pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. E o mercado opera em alta nesse começo de semana, com os investidores repercutindo a desistência do presidente americano Joe Biden da corrida presidencial e de olho na agenda de dados de atividade, além da temporada de resultados, que fica mais intensa nessa semana lá nos Estados Unidos. Na Ásia, hoje o dia fechou em queda, mesmo depois de a China ter anunciado um corte surpresa na taxa de juros para tentar estimular a economia por lá. Na Europa, o viés hoje é de alta, com a temporada de resultados trazendo números positivos para as empresas e também com grandes chances de o Banco Central Europeu continuar cortando juros na próxima reunião de política monetária. Bom, nos Estados Unidos, a semana passada fechou negativa, com o Dow Jones caindo 0,72%, o S&P acumulou queda de 1,97% e o Nasdaq caiu 3,61% na semana. Ao longo da semana passada, os vários diretores do Banco Central americano que falaram mantiveram um tom mais leve sobre inflação, sinalizando que o banco pode mesmo começar a cortar juros já na reunião de setembro desse ano. Nas ações, o setor de tecnologia foi o destaque de queda, com os investidores rotacionando a carteira de ativos, vendendo os papéis de mega capitalização, que se valorizaram bastante nas últimas semanas, enquanto eles aumentaram a posição nas ações menores, que tendem a se valorizar mais com a queda de juros. Prejudicou também o setor de tecnologia as notícias de que o governo americano pode intensificar as restrições contra empresas que exportam tecnologia avançada para a China. Fora isso, na sexta-feira, um problema que atingiu o segmento de segurança de softwares da Microsoft afetou setores como aviação, bancos e várias outras empresas, o que também prejudicou a percepção de risco sobre as companhias de tecnologia. Na parte de indicadores, as vendas do varejo e a produção industrial, que saíram na semana passada, vieram melhores do que o esperado, o que mantém a visão de que a economia americana segue resiliente, mesmo com queda na inflação. Para essa semana, o destaque deve ficar para a leitura de inflação medida pelo relatório PCE, que vai sair na sexta-feira, mas antes disso, na quarta-feira, saem as prévias dos PMIs de manufatura e de serviços e na quinta-feira sai a primeira prévia do PIB do segundo trimestre desse ano lá nos Estados Unidos. E fora isso, o mercado deve certamente repercutir ao longo dessa semana a desistência do presidente americano Joe Biden da corrida presidencial, que aconteceu nesse final de semana, com ele endossando a vice-presidente Kamala Harris para ser a indicada a concorrer pela eleição pelos democratas. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro sobe 0,53%, Eurostock 600 sobe 1,11%, FTSE lá em Londres sobe agora 0,71%. No Japão, o Nikkei caiu 1,28% e na China o Xangai Composite caiu 0,61%. Índice dólar DXY cai 0,15% agora e juros de 10 anos do mercado americano opera com queda de 0,33%. O petróleo também opera com queda agora pela manhã. Petróleo Brent está caindo 0,45%, cotação agora do barril a $82,26. Petróleo hoje em queda, ainda bastante sensível ao nível de atividade lá da China. Assim como o minério de ferro, que também caiu nessa madrugada na China, o contrato mais negociado lá em Dalian, hoje caiu 0,31% e fechou aos $109,77 a tonelada. No universo cripto, Bitcoin opera com alta leve de 0,20% nas últimas 24 horas e segue agora cotado na casa dos $67.300. Por aqui, na semana passada, o Ibovespa fechou com uma queda de 1% na marca dos 127.616 pontos. Já o dólar teve uma alta forte na semana de mais de 3% e fechou cotado aos R$ 5,60. A nossa curva de juros também subiu em quase todos os vencimentos, refletindo o aumento na percepção de risco fiscal aqui no Brasil. Durante a semana, novas falas aí do presidente Lula fizeram os investidores ficarem inseguros sobre a capacidade do governo de fechar as contas nesse ano e no próximo. Por outro lado, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, disse numa entrevista coletiva que o governo deve sim contingenciar 15 bilhões de reais de cortes de gastos aí para tentar equilibrar essas contas. De qualquer forma, o mercado esperava mais, pelo menos 30 bilhões para tentar equilibrar o orçamento desse ano. Nas ações, o destaque positivo ficou para a Uzi Minas, que subiu quase 6% na semana, impulsionada pela notícia de um aumento na participação acionária da gestora BlackRock no capital da companhia. Na queda, o destaque ficou para Pão de Açúcar, que caiu mais de 13% no acumulado da semana, com a empresa bastante pressionada pela nossa curva de juros. Na agenda hoje, o mercado deve ficar de olho no relatório bimestral de receitas e despesas, que deve detalhar mais o montante total e também a origem da contenção de despesas do governo, para o mercado aqui entender se a gente vai ter sim capacidade de equilibrar as contas. Mais adiante, na quinta-feira, sai o IPCA 15, que deve ser o principal indicador local dessa semana e que deve também refletir na nossa curva de juros. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.